Mateus 7, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem nos dado dia após dia. Os dízimos que aqui trouxemos, ó Pai, é simplesmente uma declaração de que é o Senhor que nos sustenta todos os dias. Eu quero agradecer pela grande oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra agora. Eu quero agradecer porque o Senhor tem nos dado muito mais do que pedimos. E que possamos ouvir a Tua palavra e que o Teu servo possa transmitir com fidelidade aquilo que o Teu Santo Espírito quer dizer a nós nesta noite. Não a nós, Senhor, mas ao Teu santo nome queremos dar glória aqui, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na época de Olimpíadas, quase toda a igreja está falando alguma coisa sobre isso. Eu vou falar alguma coisa sobre a cidade onde está acontecendo a Olimpíada. Vou falar sobre o Rio de Janeiro. No dia 12, 2 dias atrás, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, completou 157 anos de presença aqui no Brasil, de fundação aqui no Brasil, através do trabalho do reverendo Ashbel Green Simonton. E ele começa na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu não vou falar propriamente da Olimpíada, mas quero trazer algumas lições que ele trouxe àquele povo de quase 150 anos atrás. E tentar demonstrar o quanto que a mensagem do Senhor, ela continua atual, independente do pregador, independente da época. Ela continua sendo relevante. Simonton chega no Rio de Janeiro, bem diferente de hoje. Ele chega no Rio de Janeiro, onde a cidade se resumia no centro do Rio ali, e uma pequena parte de Copacabana, quem conhece ali. A cidade não se expandiu para detrás dos montes, por debaixo dos túneis que hoje atravessam os grandes morros da cidade do Rio de Janeiro. Era uma cidade que se resumia a poucas ruas. Era uma cidade onde a febre amarela dominava as casas. Era uma cidade onde havia pouquíssima cultura. Livros eram raros. Na capital do Império Brasileiro. Você tinha grandes problemas de saúde, não é muito diferente de hoje. Questão de saneamento básico. Mas você tinha uma cidade pequena onde o saneamento básico era ruim. Uma cidade que tinha por volta dos seus 30 mil habitantes. É nessa cidade que chega um jovem rapaz, com seus menos de 30 anos de idade, sem falar o português, disposto a pregar o evangelho a esse povo. O que esse rapaz deixa? Por que ele deixa toda a sua família para trás? Deixa o conforto. Ele era um dos mais novos da sua família. Por que ele deixa tudo para trás? Inventa de vir para um país onde só tinha selva. Literalmente o Brasil era uma selva. Por que ele deixa uma família abastada financeiramente? Porque era uma família abastada. Tanto é que ele estuda na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E é através dessa universidade que ele ouve o Evangelho, se converte e decide ser pastor. Deixa o curso de Direito. O que dá na cabeça desse rapaz de deixar tudo para trás e vir parar? Desculpe, não se ofendam brasileiros, porque eu também sou. Vem parar nesse fim de mundo, que era o Brasil. Talvez esse sermão que ele coloca, que ele faz no ano de 1860, trata exatamente disso.
dos dois caminhos, das duas estradas, do que você escolhe para viver. Meu irmão, não tem jeito. A sua vida é um caminho, é uma trilha que você vai seguir. O tempo está passando. As pessoas dizem que o caminho se constrói pelo tempo que você gasta e a distância que você percorre. E o tempo está passando na nossa vida, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Os anos começam a chegar, os meses começam a chegar, e qual é a escolha que fizemos? Qual é o propósito da nossa vida? Aonde vamos? Por mais louca que tenha sido a escolha desse rapaz, ele fez uma escolha. Ele escolheu um caminho, ele decidiu trilhar e entrar por uma porta e foi nela até o fim. Trabalhou durante 8 anos no Brasil. E morreu de febre amarela, exatamente a grande doença que tinha na região. Mas deixou aqui um trabalho muito promissor, no qual você hoje, que está sentado nesse banco, é fruto desse trabalho. Como eu disse aqui na liturgia, não é o dinheiro que sustenta o pastor, não é o dinheiro que sustenta a igreja, mas é o Espírito Santo que conduz a história dessa igreja durante todo o tempo. O dinheiro é uma ferramenta, é algo que nós usamos, claro. Assim como o meu braço, assim como esse microfone, assim como a roupa que eu estou vestindo e cada um de vocês também. Como os bancos que vocês estão sentados. A questão é como que nós usamos essas ferramentas. Vai depender exatamente da escolha que nós temos em relação ao que Deus coloca diante de nós. E qual é a escolha que você tem feito? Qual é o caminho que você tem percorrido? Com o que você tem gastado o seu tempo? Quais são as milhas que você tem andado diante do caminho que Deus coloca, diante das opções que Deus coloca na sua frente? Aí você vai dizer, não, pastor, mas é o Espírito Santo que salva. Né? Somos calvinistas. Não há essa ideia de escolha. Quem disse que não há? Ela existe sim. Ela muitas vezes vem a partir do entendimento que o Espírito Santo nos dá, mas existe essa escolha. Tanto é que teve um dia na sua vida, assim como eu tive na minha, que eu escolhi servir a Deus. Como consequência da obra dele, sim, mas houve o dia de escolha. O que eu quero questionar com vocês hoje é exatamente qual é a sua escolha. Porque a sua escolha pode ter sido simplesmente de ser um religioso. Isso não significa que você escolheu o caminho de Deus. Olha só o que o texto diz. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ele diz, entrai pela porta estreita, ele já dá a ordem aqui. Mas antes ele apresenta o caminho da perdição, que é largo, espaçoso, é algo que atrai, algo que é fácil, algo que é interessante. Quem é que gosta de dificuldade? As coisas fáceis são melhores, não são? Claro que são. Você não vai ter cobrança. Você não vai ter ninguém contra você, porque o caminho está livre, espaçoso e largo, até porque você está caminhando junto com a multidão. Você já tentou correr contra a multidão? O tanto que é difícil? O tanto que é apertado? Isso já aconteceu comigo lá no ônibus do Eixão de Goiânia, que tem um eixo que corta, um BRT que corta Goiânia de leste a oeste. E segurando o braço da minha menina, a multidão começa a sair do ônibus, puff, a menina escapou da minha mão. E aí eu tentando voltar e todo mundo tentando sair do ônibus e eu tentando entrar no ônibus de volta. Que desespero. Consegui, graças a Deus a menina está aqui. Não perdi ela em Goiânia não, ela veio. Mas é isso. Quando nós escolhemos o caminho diferente da multidão, ele se torna muito mais difícil. É muito mais espaçoso, interessante e fácil de caminhar o caminho da multidão.
O caminho que todos escolhem caminhar. O caminho que traz a confiança na tradição. Sempre deu certo, vamos continuar a fazer. Essa foi a religião dos meus pais, e assim então vai ser a minha. Por que eu vou contradizer aquilo que eu já aprendi, já está fixado na minha memória? A confiança na própria religião. A confiança no dinheiro. É muito mais fácil, principalmente quando você tem dinheiro, fica mais fácil você confiar nele. Por isso que às vezes é mais difícil chegar ao ouvido dos ricos, porque o dinheiro resolve os problemas. A confiança nos seus próprios braços, nas suas próprias pernas. Mas é interessante que chega uma época que você não tem mais braço e perna. Você vai perdendo força. É muito mais fácil escolher o caminho da porta larga, do caminho largo e espaçoso. A questão é, até quando ele vai durar? Aonde ele vai te levar? Qual é o destino final desse caminho? Ele continua agora falando da porta estreita. Observem comigo. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Ele vai dizer que é exatamente o contrário. A porta que conduz à vida, ela é apertada, o caminho continua sendo apertado, não é só a porta. Enquanto você vai andar nele, você vai estar apertado, você vai estar contra a multidão, você vai estar contra a cultura. O mundo vai dizer que a vida se vive assim, e você vai estar vivendo completamente diferente disso. O mundo, apesar de ser às vezes interessante para nós, se você escolher o caminho apertado, ele vai te odiar. Ele não vai te querer. E por isso, ele vai ser difícil de ser, dificilmente ele vai te aceitar. É um caminho de sofrimento, é um caminho de angústia, é um caminho de carregar a cruz, literalmente. Não foi assim que aconteceu com Cristo? Vocês lembram o que nós somos, ao final das contas? Nós somos cristãos, não é isso? O que foi que aconteceu com Jesus? Ele teve que carregar a sua cruz. E ele foi crucificado pelo caminho que ele escolheu percorrer. Agora essa pergunta vem para a gente. Qual caminho seguir? A da porta larga? Com o caminho largo? Ou da porta estreita, com o caminho apertado? Meus irmãos, de certa forma, é exatamente isso que é oferecido em qualquer lugar no mundo. Essa perspectiva de dois caminhos, ela existe em qualquer religião. Ou você vai ter uma religião que demonstra que você pode comprar a sua salvação a partir do que você faz de bom, ou pelo menos aquilo que eles consideram que é bom, que você pode comprar através de confissões, de indulgências, a sua salvação, que você pode comprar através de colocar um tapete e virar para o leste e orar em direção a Meca, e isso ir computando créditos para que você possa conquistar a salvação. Pode ser, inclusive, que com a caridade, ajudando orfanatos, ajudando crianças pobres, você consiga também angariar fundos para que no dia final, com a moeda, você possa pagar a travessia do rio e chegar ao céu. Novamente, colocamos a confiança nos nossos braços e nas nossas pernas. A religião que é oferecida pelo mundo exatamente tem a porta larga e o caminho espaçoso, porque nós podemos comprar de forma fácil, sem colocar em perigo a nossa vida. Ou mesmo a morte que queremos. Pelo contrário, no outro caminho, você vai ter que dizer não a quem você é. Você vai ter que passar apertado por uma porta e abandonar tudo aquilo que você deseja.
ao ponto de não existir nada mais de você, e somente de Jesus. E durante o caminho apertado, você ainda vai passar por dificuldades, porque é um caminho para poucos. É um caminho que somente os filhos de Deus vão percorrer. Imagina um lugar bem apertadinho, uma porta bem apertada. Aí você fala, eu gosto dessa roupa, eu gosto desse sapato, eu gosto desse brinco, eu gosto desse videogame, isso aqui é uma coisa que me interessa. E você vai colocando na mochila tudo que você quer. Você vai enchendo a sua mochila. Isso aqui eu vou carregar pelo caminho que eu vou prosseguir. E aí você chega na porta, você tenta passar de frente, não vai. Você tenta passar de lado, não vai. Aí você começa a esvaziar a mochila, né? Você começa a deixar as coisas para trás. Acontece que com alguns, no meio do caminho, enquanto eles estão esvaziando a mochila, eles percebem que o outro caminho é mais largo. Eu vou por ele, aqui passa tudo. Enquanto no caminho estreito, você tem que deixar tudo para trás para poder entrar. Vícios, desejos, amores, porque agora é um novo caminho. E é interessante, quando nós olhamos para esses caminhos, eles não andam de forma paralela, eles andam de forma oposta. Portanto, não tem como você pular de um para outro. E às vezes caminhamos assim na nossa vida, querendo pular de um lado para outro. Eu estou no estreito, mas essa semana eu queria viver no largo, vamos pular para o largo. Não há possibilidade. Nós precisamos abandonar aquilo que nós éramos e começar a viver aquilo que Cristo é, se nós temos escolhido o caminho estreito. É o caminho de desafio. É o caminho de mudança de vida. Esse texto está localizado no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Jesus de forma bem clara vai dizer que ele veio para cumprir a lei e depois começa a expor essa lei de forma profunda, da sua perspectiva real e verdadeira, da sua perspectiva perfeita do que é a lei. E por mais que ele diga que a salvação está nele, ele diz que a lei precisa ser cumprida desde o tio à vírgula que é colocada. Então não há exceção para quem é de Cristo. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. O caminho é estreito e difícil, sim, mas ele precisa ser percorrido. Porque nós somos o plano de Deus para que o propósito dele seja cumprido. Nós somos o povo, os poucos que se acertam nesse caminho. Um caminho que conduz para a vida e não para a morte. A pergunta que eu faço para vocês é: o que é mais importante? O caminho ou o destino? Eu gosto de estrada. Mas eu nunca fiz uma viagem para ficar na estrada. E eu acho que vocês também não. A gente sempre quer chegar a algum lugar, né? Qual é o lugar que vocês estão procurando? A partir disso você vai escolher o seu caminho. Foi isso que Simonton fez. Ele escolheu o caminho difícil, mas é porque ele sabia que o destino dele já estava garantido. A passagem dele já estava comprada. Através da morte de quem ele era e da ressurreição que ele tinha em Cristo Jesus. No dia que você entregou-se a Cristo Jesus e foi batizado, seja aqui na frente dessa igreja ou de outra igreja qualquer, a mensagem que você passou era: eu estou morrendo para que Cristo viva em mim. Eu já estou crucificado, eu não vivo mais eu, porque é Cristo que vive em mim. Vocês devem estar acompanhando as Olimpíadas, com certeza, ou pelo menos alguma coisa. Vocês ouviram falar do Michael Phelps? Com certeza vocês já ouviram falar desse homem, ou não? É o maior recordista, maior atleta olímpico da história, com 23 medalhas de ouro. Ele sozinho ganhou o mesmo tanto de medalhas que o Brasil ganhou em toda a história.
No ano passado ou ano retrasado, não sei bem, ele esteve a ponto de se matar. Chegou na sua aposentadoria, estava chegando a sua aposentadoria, ele já tinha decidido que não ia nadar mais. E o que ele ia fazer da vida agora? Dedicou toda a sua vida à natação. O que vai ser depois disso? E agora? O que eu faço ao final da minha história, do meu caminho? E aí ele entrou em profunda depressão, e a depressão ela vem em decorrência exatamente disso, da falta de propósito, da falta de ambição, de algo na vida no qual vale a pena viver. Foi quando deram para ele um livro no qual dizia que a vida tem propósito. E ele mesmo disse, deve existir algo maior do que a minha própria vida, ou mesmo as competições do que eu ganhei. Deve ter algo maior. Foi quando ele conheceu Jesus Cristo. E ele volta da sua aposentadoria dizendo, eu vou competir mais uma Olimpíada, só que agora para a glória de Jesus. E é por isso que ele fez o que fez aqui no Rio de Janeiro. Ganhando não sei mais quantas medalhas de ouro aqui, eu acho que foram 4 medalhas de ouro. Já com a idade avançada. O objetivo dele era, novamente, estar em cima do pódio? Não, o objetivo dele agora é glorificar o nome de Deus, porque a passagem dele já estava comprada. Ele não precisava mais pagar a sua entrada com o que ele fazia. Ele agora mais não se honra mais pelas medalhas que ele carrega no pescoço, mas a honra dele está em Cristo, pelo sangue dele derramado. E a vida agora tem propósito. Existe um propósito, existe um porquê, existe um final de um caminho. O caminho pode ser largo, meu irmão, bonito, mas ele vai te levar a um precipício se você não entender que Cristo é o seu único caminho. E é Ele que deve ser buscado a todo tempo, à custa de quem somos, para que Ele viva em nós. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Algumas lições Simonton deixou para a gente desse texto. Eu acho interessantes. A primeira coisa que ele coloca é que a voz do povo não é a voz de Deus. O que vai definir se uma religião é fiel não é a quantidade de pessoas que seguem ela, mas se ela segue Jesus Cristo. Você não tem que ir para uma igreja porque ela está cheia. Você tem que ir para uma igreja que é fiel a Cristo, ao caminho apertado e estreito. Multidão não significa acerto. Geralmente está indicando erro, viu? A massa é fácil de manipular. Quem tem Cristo pensa porque tem a visão aberta através da lei de Deus. O tempo todo eu estou dizendo para vocês que eu quero essa igreja cheia, mas cheia de fiéis a Cristo Jesus. O evangelho eu não vou negociar nunca, e espero que todos vocês pensem da mesma forma. A segunda lição que ele deixa para a gente é que a verdadeira religião ela não é aceita pelo coração humano. Lembra que o caminho é apertado, é para poucos. Geralmente, servir a Deus vai contra a nossa vontade. Porque a nossa vontade é pecaminosa. Quantos de vocês aqui sentiram a tentação de ficar em casa hoje assistindo a Olimpíada? E não vir para cá? Ou fazer outra coisa, não sei, um bolo? Ou ver um parente? Domingo após domingo, eu percebo quem veio e quem não veio. É claro que tem justificativas boas, mas muitas vezes a gente quer ficar simplesmente deitado no sofá. A nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Na verdade, a nossa vontade nunca é a vontade de Deus, geralmente é o contrário. Busquemos a vontade de Deus, mesmo que isso fira os nossos interesses. Eu vou perder negócio com isso, não importa, é a vontade de Deus.
Aí eu vou perder dinheiro. Não importa, é a vontade de Deus. Não foi assim que aconteceu com Simonton, o exemplo que eu dei aqui? Formado em direito, carreira promissora. Deixa tudo isso para vir morrer no Brasil? Essas são algumas das histórias missionárias que a gente pode ter como exemplo disso. E a terceira lição que ele deixa para a gente é que não basta conhecer o caminho, tem que trilhar. Qual que é a ordem dada no verso aí, 13? É observai a porta estreita, é isso? Admirem a porta estreita, é isso? O que está escrito aí, gente? Entrai, entrem pela porta. Não adianta você conhecer o caminho, e isso está muito claro na sua mente. Você tem que entrar e caminhar por ele. Lembra do cara da mochila que eu falei? Ele sabia que o caminho certo era aquele, mas ele não queria deixar a mochila dele para trás, ele foi pelo caminho largo. Tem que entrar. E isso significa deixar para trás aquilo que nós éramos. Vícios, desejos, pecados. Coisas que você acha que são inocentes, muitas vezes te prende ao pecado e ao desejo, à vontade contrária ao coração de Deus, à vontade de Deus. Entrem pela porta, não percam tempo, vamos viver essa jornada, essa trilha. Lembre-se que a sua vida é uma jornada que não tem pausa. Você pode parar o tempo, falar, agora eu vou descansar um pouco na minha vida. Tem como fazer isso? Não, eu cheguei aos 40 anos, trabalhei muito agora, vou parar um pouco. Vou estacionar nos 40 anos um tempo, para depois continuar a viver. Tem como fazer isso? Lembre-se que a sua jornada ela não para. Então, entre logo por essa porta e não perca tempo, enquanto há tempo. Porque o tempo um dia acabará. Estamos numa Olimpíada. Estamos numa corrida. Estamos numa jornada, numa trilha, numa viagem. Qual caminho você vai escolher? Paulo diz que aquele que segue o caminho estreito, esse vai correr até o final, e no final receberá a coroa de glória. A coroa de glória que não foi conquistada pelas minhas próprias pernas ou pelo meu próprio esforço, mas pelo esforço de Cristo Jesus. Ainda há tempo de você entrar pelo caminho estreito, ainda dá tempo de você mudar a sua vida agora. Eu sei que há muita coisa para mudar, assim como eu sei que eu tenho que mudar muitas coisas. O caminho estreito mostra isso para a gente. Mas aproveite essa noite para abandonar quem você é, para parar de adorar a sua própria vida, o seu próprio dinheiro, os seus próprios bens, a sua própria família, e comece a entender que Jesus Cristo é o centro de tudo da sua vida. E tudo que está em volta se tornará ferramenta para a glória de Deus. E se eu posso dizer isso encerrando, isso significa ser bom pai. Porque aí seguimos o exemplo do Pai Celeste. Talvez o maior benefício que eu tenho dado para minhas filhas foi mostrar para elas que elas não são mais importantes do que Jesus. E eu oro todos os dias para que elas entendam isso. Porque aí elas vão escolher o caminho estreito e não o caminho largo. Você está disposto a abandonar quem você é? Você está disposto a jogar no lixo tudo aquilo que você acha importante e começar a perceber o que é importante para Cristo e começar a viver isso? Eu, como pastor dessa igreja, conto com isso. Porque senão todo o meu trabalho aqui é em vão. Eu, como
amigo de vocês, conto com isso. Porque eu quero estar junto com vocês, do lado do meu Deus. Um caminho que leva para a vida e não para a morte. Comece a sua viagem hoje. Mas faça uma viagem no qual você sabe qual é o destino. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Entre pela porta. Sintam-se pecadores diante desse Deus. Peçam perdão pelos seus pecados. E confie na obra do Senhor. Ore ao Senhor agora. Gaste um tempo orando. Em nome de Jesus. Pai amado, te louvamos. Te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer mais de Ti. Te louvamos porque o Senhor tem mostrado nessa noite, não só nessa noite, mas durante a nossa vida, Pai, o quanto nós estamos errados nos caminhos que nós propomos para nós mesmos. Eu peço que o Senhor nos conduza, nos corrija, Pai, mude ao nosso coração, nos converta ao Senhor cada dia mais. Que possamos deixar para trás o nosso orgulho, que tem nos ferido tanto. O nosso orgulho que mente para nós, dizendo que há algo que devemos defender dentro de nós.
que é algo bom que fazemos. Que o Senhor tire isso de nós e que possamos perceber, ó Pai, que é o Senhor que tem dado todas as bênçãos na nossa vida e tem usado cada um de nós para sermos bênção na vida dos outros. Eu peço, ó Pai, mude o nosso ser. Faça, ó Pai, andarmos por este caminho e percebemos, ó Pai, que a Tua lei é perfeita e agradável e que não há outra forma de viver neste mundo a não ser cumprindo a Sua lei. E que isso não é barganha, isso não é pagamento para a vida eterna, porque já estamos salvos em Cristo. Que tenhamos total consciência que já estamos salvos e por isso temos condições de andar na Sua lei, de seguir o Teu caminho, de viver a Tua palavra. Te peço, Senhor, que cada dia mais o Senhor mude o nosso ser. Cada dia mais o Senhor nos eleve, ó Pai, ao cumprimento da Tua palavra através da nossa boca, dos nossos braços, da nossa perna, dos nossos pés, da nossa mente, do nosso coração. Que possamos ser famílias que sirvam ao Senhor. Que a conquista que nós vamos lutar e buscar não sejam medalhas de ouro, prata ou bronze, mas sejam, Pai, a glorificação do Teu santo nome. Queremos, ó Pai, Te agradar, queremos, ó Pai, viver para o Senhor e que tudo na nossa vida seja para cumprir este propósito. Um propósito que já foi conquistado pelo Senhor lá na cruz, na morte do Seu Filho Jesus. E agora, Pai, não há como viver sem Ele, como viver sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Em arrependimento nós nos colocamos diante do Senhor, entregando a nossa vida ao nosso Rei Jesus. Eu peço uma coisa só. Nos dê força para continuar a caminhar essa trilha. Nos dê força para enfrentarmos um mundo de frente. Inclusive, aquele resquício que está no nosso coração. Apaga, ó Pai, todo o pecado que há em nossa vida. E que possamos deixar para trás tudo que não Te pertence. Tudo que não vem da vontade do Senhor, inclusive a nossa própria vontade. Que a gente possa estar de joelho diante do Senhor todos os dias. Nos rendendo à Tua vontade, ao Seu querer, ao que o Senhor quer de nós. Mate a nós mesmos, ó Pai, para que vivamos Cristo Jesus. Para que a gente possa viver Jesus Cristo. Eu peço isso, ó Pai. Eu peço isso para que o sacrifício de Cristo seja verdade em nossa vida. Que eu diminua para que Ele possa crescer. Porque Ele é o Rei das nações. Para que eu possa cantar ao Senhor um novo cântico todos os dias. O Senhor é fiel e tem nos ensinado a partir da Sua palavra. Que o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida em Cristo Jesus. E é em nome dEle que nós oramos. Em nome do nosso Salvador e Senhor, aquele que pelo seu sacrifício nos redimiu. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.